Eu fiz essa tradução para o mundo artístico porque eu vi que funciona. Eu experimentei, eu me usei como cobaia e experimentei isso e vi que é muito legal e funciona do mesmo jeito que funciona para comunicação falada, funciona para o mundo dos palcos. Isso é muito legal. Eu nunca vi ninguém fazer isso no mundo artístico. Vou falar de uma técnica hoje, que é uma técnica muito interessante que eu, conversando com as pessoas, as únicas pessoas que de fato conhecem essa técnica, pelo menos que eu já conversei, foram as pessoas que fizeram o meu curso. Eu nunca vi pessoas que não fizeram o meu curso que conheciam essa parada. Todo mundo para quem eu falava ficava assim, caraca, que loucura esse negócio. Uma pausa mágica. Eu vou explicar para vocês o que é pausa mágica. A pausa mágica, ela serve para o seguinte, galera. A pausa mágica é uma forma de você ganhar a atenção das pessoas, tá? E de manter a atenção nelas em vocês. E a pausa mágica, ela é um negócio que eu tirei da neurolinguística, tá? E eu fiz essa adaptação para os palcos, eu fiz essa adaptação para o mundo artístico, olha que legal. E isso, eu não sei se isso já existia antes, né? As pessoas usarem essa técnica da pausa mágica para o mundo artístico ou para o mundo das apresentações ou o mundo das vendas, eu não sei. Eu sei que é uma parada que tem a ver com a neurolinguística, tá? Que eu fiz essa transição para o mundo artístico e vou falar para vocês, funciona igual mágica. E é o seguinte, galera, vou falar um pouquinho de como isso funciona na neurolinguística. Quando você está tendo uma conversa com alguém, ou quando a pessoa está te ensinando alguma coisa, te dando uma aula, ou te contando uma história, é muito comum, em alguns pontos específicos dessa história, ou dessa aula, ou desse ensinamento, ou dessa conversa, que a pessoa fale alguma coisa para você, alguma coisa significativa, e faça assim. Você entendeu? E ela dá uma pequena pausa olhando para você. E normalmente isso acontece com muito mais frequência em conversas, em vendas, em ensinamentos. Principalmente quando a pessoa fala alguma coisa que ela está te ensinando e ela... Como é que eu posso explicar? Ela conclui a ideia dela, ela faz essa pausa mágica. E neurologicamente, sabe para que serve essa pausa mágica? Essa pausa mágica, quando eu falo alguma coisa para você e dou essa pausa mágica, eu estou meio que esperando você digerir aquilo que eu falei, aquele ensinamento que eu te dei, para depois você concordar comigo. É claro que às vezes numa conversa, numa discussão, num debate, às vezes eu posso até fazer pausa mágica, mas a pessoa, você pode não concordar com o que eu falei, e tudo bem, não tem problema. Mas essa pausa mágica induz você a concordar comigo. Olha que legal. Só com esse pequeno aspecto, eu meio que dou um empurrãozinho na sua mente para concordar com o que eu falei, ou com o que eu te ensinei, ou com o que eu te disse, né? É mais ou menos para isso que serve a pausa mágica. Então ela é uma forma, primeiro, de você concluir uma ideia e deixar claro para a pessoa que está ali com você que você concluiu aquela ideia, e também dar um empurrãozinho para que você concorde com o que eu estou falando ou com o que eu te ensinei. Entendeu? Então toda vez que você dá essa pausa mágica, existe uma tendência muito maior da pessoa com quem eu estou falando concordar com o que eu falei, com o que eu fiz, com o que eu ensinei. Isso é muito legal e são poucas pessoas que eu sei que conhecem essa parada. Isso já acontece na nossa comunicação normal. Normalmente a gente já faz isso sem perceber, porque isso é um reflexo fisiológico, né? Meio que tem a ver com a nossa comunicação não verbal. E a comunicação não verbal é um dos maiores aliados aqui nisso do performance de impacto, que a gente usa a linguagem não verbal para poder atingir o cérebro das pessoas de um jeito mais eficiente em apresentações. A maioria das pessoas que fazem esse tipo de coisa, que falam, elas estão muito mais ligadas a vendas, a business, a treinamento de coaching, a treinamento de um monte de coisa, e não necessariamente dentro do mundo artístico. Essa é que é a parte legal. Então, eu fiz essa tradução para o mundo artístico porque eu vi que funciona. Eu experimentei, eu me usei como cobaia e experimentei isso e vi que é muito legal e funciona do mesmo jeito que funciona para a comunicação falada, funciona para o mundo dos palcos. Isso é muito legal. Eu nunca vi ninguém fazer isso no mundo artístico. Eu já expliquei o porquê que ela funciona, né? O como ela funciona e por que ela funciona, que vou repetir um pouquinho, tá? Que é uma pequena pausa que a gente dá em finalizações de sentenças, em finalizações de ensinamentos, em finalizações de alguma coisa, para dar a entender que você concluiu aquela ideia, né? E você dá um pequeno empurrãozinho para a pessoa concordar com você, né? E esse pequeno empurrãozinho muitas vezes é o suficiente para você ganhar
a confiança dessa pessoa no que você está falando, no que você está fazendo. Tá? Agora, eu vou explicar para você mais ou menos o que não fazer em relação à pausa mágica. Tá? Então a pausa mágica é uma forma muito eficiente de você ganhar a atenção das pessoas e de eles entrarem na sua, de eles concordarem com o que você está fazendo ou falando. Nesse caso aqui eu sou músico, então estamos trazendo para o mundo dos palcos, né? Então, o que você não deve fazer em relação à pausa mágica é quando você finaliza uma ideia. Pensa comigo, pensa se você está conversando com alguém e você finaliza a pessoa finaliza uma ideia com você ou te ensinando uma coisa e quando ela te ensina, assim que ela finaliza, ela já muda o foco e não olha no seu olho. Ela simplesmente desvia assim, ela meio que desvia o olhar. A sensação que gera para você é a sensação de que aquilo é uma mentira, de que ela não está contando a verdade ou de que ela não tem muita certeza do que ela te falou. Existe essa tendência, né? De toda vez que a gente conta uma mentira e que a gente não tem muita certeza do que a gente falou, existe uma tendência de a gente desviar o olhar. Tem gente que é treinado a mentir e ela vai olhar no seu olho toda vez que fizer isso de propósito, porque ela sabe desse mecanismo. Mas a maioria das pessoas não sabe muito bem como manipular isso, então a tendência é que quando a pessoa não tem certeza do que ela está falando ou ela está mentindo, ela desvia o olhar naquela finalização de sentença. Então a pausa mágica é exatamente o contrário disso. A pausa mágica é uma forma de você definir a sua sentença, definir aquilo que você falou, que você fez, né, e estimular a pessoa a concordar com você. Isso é animal. Então o que você não deve fazer é você desmontar a sua postura quando você finalizar aquilo ou desviar o seu olhar. E acreditem, gente, eu vejo muito artista fazendo isso no palco. Não é pouquinho não, são muitos. Uma galera que está tocando aí assim que finaliza um trecho, finaliza uma música, a pessoa já desmonta, já meio que quase que manda o público pra puta que pariu. Não, cara, tá errado. Você tem que aproveitar aquela oportunidade ali de se conectar com o público, aquela oportunidade ali de você ganhar a atenção deles, de você ganhar a confirmação deles de que aquela parte da sua apresentação, além de ter sido concluída, ela foi bem entendida e foi forte, né? Se você desviar rápido assim, você não vai atrair a atenção das pessoas. Você não vai dar confiança para essa pessoa de que você acredita no que você fez. É como se você estivesse na dúvida do que você está fazendo. Então, se você está tocando uma música no show e no final dessa música você desvia o olhar rápido e meio que desmonta a sua postura, existe uma tendência muito grande de ele não dar muita importância para aquela música que você tocou, né? De parecer que você não estava dando importância suficiente para ela. Parecer que dá a entender que você não tinha muita certeza do que você estava fazendo. Então, se você quer ser assertivo na sua apresentação, se você quer transmitir aquela mensagem com firmeza, com assertividade, com poder, você precisa concluir a ideia de um jeito eficiente. Como é que você faz isso? Com a pausa mágica. Então já expliquei o que você não pode fazer de forma alguma em relação à pausa mágica, que é o quê? Desmontar a sua postura ou desviar o seu olhar assim que você terminar uma música, assim que você terminar um trecho musical. Tá? Então, pelo amor de Deus, não façam isso quando vocês estiverem no show, não façam isso quando vocês estiverem numa apresentação, porque vocês vão enfraquecer a apresentação de vocês. Vai parecer que aquilo que vocês estão tocando não é a sua verdade. Se não é a sua verdade, por que a pessoa ali embaixo precisa prestar atenção em você? Por que ela tem que ter aquilo como algo importante? Já expliquei para que serve a pausa mágica, já expliquei o porquê que ela funciona, já expliquei o que não fazer. Agora eu vou explicar o que você deve fazer em relação à pausa mágica. E de bônus, ainda vou falar um outro benefício absurdo da pausa mágica que eu só descobri quando comecei a fazer efetivamente. Que é o seguinte, galera. O que você deve fazer na pausa mágica? Toda vez que você conclui um trecho, que você conclui uma ideia, que você termina uma música, que você termina um solo ou qualquer coisa assim, você tem que ter uma pausa mágica uma pequena pausa naquela mesma postura que você teve, né? Para mostrar que você está confiante naquilo que você acabou de fazer e mostrar que aquilo foi uma verdade. Então toda vez que você conclui uma sentença de alguma verdade que você falou para a pessoa ou algo que você ensinou para a pessoa, existe uma tendência fisiológica de a gente dar uma pequena pausa. Isso que eu acabei de fazer. Então, se eu falo isso para vocês e pergunto, vocês entenderam? Eu dou uma pausa mágica, eu mantenho minha postura, mantenho meu olhar fixo em vocês. Primeiro, dá para vocês uma certeza do que eu falei. Eu tenho certeza do que eu falei. Eu sei o que eu falei. E eu estou concordando, estou confirmando com o olhar o que eu falei.
E isso vai dar um empurrãozinho no subconsciente de vocês para vocês concordarem comigo. Porque eu jamais vou falar um negócio assim, olha, a pausa mágica é muito importante para a sua apresentação. Eu jamais vou dar essa pausa aqui esperando que você discorde do que eu falei. É o contrário, eu estou sempre esperando que você concorde com o que eu falei. Então, na verdade, eu estou dando um pequeno tapinha no seu subconsciente para ele concordar comigo. E sabe qual é louco? Funciona. A tendência das pessoas concordarem com quem dá essa pausa mágica é muito maior. Então, a tendência das pessoas que estão ali no seu show, que estão no seu público, elas entrarem na sua vibe e acreditarem na sua apresentação e na sua música é muito maior quando você dá essa pausa mágica com frequência nos shows. Então você tem que usar isso como técnica, como ferramenta para você poder ter uma apresentação mais eficiente e mais assertiva para o seu público. A maioria dos músicos que tocam direto aí na noite, mas o público está cagando para eles, o público só vai lá para dançar e tanto faz que banda que é, ou vive tocando em shows que às vezes não estão tão cheios, porque o público não acompanha essa banda. A chance é que essa banda não se preocupa com a performance dele, não se preocupa com a interação com o público. Se você não se preocupa com a interação com o público, por que o público vai se preocupar com você, cacete? Não é assim que funciona. A comunicação, a música é uma comunicação não verbal, uma comunicação musical, né? Só que ela envolve comunicação não verbal com linguagem corporal, com expressões faciais, com gestos, e uma conversa, uma comunicação é sempre de dois lados. Você não gosta de conversar com alguém que não está falando com você. Você gosta de conversar com alguém que te responde, que entra no seu assunto, que desenvolve os assuntos com você. Então, se você faz uma apresentação onde você não interage com o público, por que o público vai interagir com você? Não é? Então, a pausa mágica é um dos mecanismos mais eficientes, mais poderosos para você criar essa conexão com o seu público. Primeiro, para você criar essa conexão, e segundo, para eles realmente acreditarem na música que você está fazendo. Principalmente quando é música autoral. Se é cover, a maioria das pessoas já conhece a música, já dança, tá tudo bem. E se você estiver tocando uma música autoral, você precisa ter a certeza da sua música e convencer aquela pessoa que está lá embaixo a ela também ter. Senão, ela não vai querer te ouvir de novo e ela não vai voltar no seu show. A vida é assim, né? E uma outra coisa que acontece na pausa mágica, e que é muito interessante, é que quando você faz a pausa mágica, você cria um pequeno bichinho de emoção naquela pessoa. Você cria emoção naquela pessoa, né? Por quê? Porque sua postura está firme, sua postura está forte e sua linguagem corporal está assertiva. E ninguém vai voltar no seu show se você não gerar emoção para eles. Então esse é mais um mecanismo de você gerar emoção para sua audiência, para o seu público, para eles voltarem no seu show de novo depois. Então, se você quer criar uma legião de fãs, se você quer que o seu show esteja sempre cheio, se você quer lotar a sua agenda, você precisa angariar fãs, você precisa trazer público, e para isso você precisa gerar para eles. Antes de você pedir algo em troca, antes de você pedir que eles venham no seu show, que eles comprem seu CD, que eles comprem seu ingresso, você tem que dar algo para eles. Que algo é esse? Emoção. Se você não trouxer emoção para as pessoas, eles não vão voltar. Alguém já viu a pessoa assistir de novo algum filme que não trouxe emoção para ela? Pois é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então se a pessoa vai no filme, assiste o filme, entretém ela, mas não traz aquela emoção, ela não vai querer ver de novo. Por outro lado, eu tenho certeza que você que está assistindo aí, tem algum filme que você já assistiu muitas e muitas e muitas vezes, e se passasse hoje de novo, você assistiria de novo. Por quê? Porque a fotografia é bonita, porque a cor é legal, porque o ator é gostoso, porque a atriz é maravilhosa? Não! Porque gerou emoção para você. Se não gerar emoção para você, você não vai assistir de novo. E um show é a mesma coisa. Se você não gerar atenção, se você não gerar emoção para a pessoa, ela não vai voltar no seu show. É assim que funciona. Se você só tocar e pronto, ficar com cara de bunda, com qualquer roupa e olhando para o chão, você vai ser um ruído para aquela pessoa enquanto ela está tomando cerveja ou tentando chavecar alguém, né? Agora, se você quer criar um público de verdade, que vai acompanhar seus shows e que vai voltar nos próximos, você precisa gerar emoção neles. Se você não gerar emoção, esquece. Esquece, eles não vão voltar. Aí você vai ficar tocando para cachezinho e achando ruim, falando, eu não consigo um cachê melhor porque os caras não querem me pagar, que o cara da casa de show é um cuzão. Mas será que você traz público para ele? Se você estiver trazendo público para ele, ele vai te pagar mais. Pois é.
E aí, você só vai trazer público para ele como? Se você toda vez que tocar para um público, você gerar emoção neles, porque aí eles vão voltar no seu próximo show. É assim que funciona. Se você não fizer isso, só te resta reclamar, tá? Então eu estou dando aqui de lambuja mais uma técnica incrível para vocês. E essa técnica eu vou repetir. Eu não conheço ninguém no mundo das artes, no mundo da música, que conhece essa técnica do jeito que eu criei. A não ser as pessoas que fizeram performance de impacto. Tirando elas, ninguém conhece. E eu já conversei sobre isso com milhões de pessoas do mundo da música, com um monte de gente do mundo artístico. E quando eu falo da pausa mágica, ninguém nunca nem ouviu falar e ninguém nunca nem fez. Aí quando eu falo o porquê que funciona e como funciona, ninguém fica assim, caraca, que massa isso, que loucura. Né? Então eu estou dando aqui de presente para você uma técnica incrível que você pode começar a usar hoje. Por quê? Porque ela é fácil de usar. Agora eu vou falar uma última coisa, que é um dos efeitos colaterais da pausa mágica. E se o Patrick estiver aqui, ele vai concordar comigo, que é o seguinte. A pausa mágica, ao mesmo tempo que ela traz essa linguagem não verbal para o seu público, ela ainda dá mais uma coisa muito animal, que é a oportunidade dos fotógrafos tirarem uma foto boa sua. Olha que legal. Então, às vezes você está num show maravilhoso, tem um monte de fotógrafo lá tirando foto desse show, e depois você vai ver, não tem foto boa sua, né? Só foto com cabelo na cara, que não aparece seu rosto, e numa pose padrãozinha, do mesmo jeito sempre, nunca varia. Né? Quando você começa a usar a pausa mágica a seu favor, quando você começa a fazer a pausa mágica, os próprios fotógrafos vão ver isso como uma oportunidade de tirar uma foto sua. Então, se você faz uma pausa mágica numa pose legal, o fotógrafo fica, caraca, que massa, e pá, e dá uma clicada, clica a sua foto, e aí você tem uma foto maravilhosa, do caralho, o fotógrafo vai te amar, e ele vai buscar tirar mais fotos de você no show. E aí, qual é o efeito colateral disso? No álbum de fotografias daquele show vai ter muita foto sua. Muita foto bonita sua. E muita foto que depois você pode usar e divulgar nas redes sociais, e divulgar nas suas divulgações, porque você vai ter uma foto animal, ao vivo, numa vibe de verdade, num show de verdade, só que uma foto legal, uma foto artística, uma foto bonita e uma foto bem tirada. Então, claro que os fotógrafos casca, a galera foda, eles conseguem tirar uma foto de você, mesmo você pirando o cabeção lá e nunca dando essa pausa. Mas, se você der essa pausa, você vai dar a oportunidade para eles tirarem uma foto melhor ainda. E também, os fotógrafos que talvez não tenham tanta experiência em show, conseguirem com mais facilidade tirar uma foto boa sua. Eu descobri isso sem querer, eu comecei a fazer a pausa mágica com esse intuito de gerar uma interação mais interessante para o meu público. E sem perceber que estava agradando os fotógrafos, alguns depois do show vinham falar comigo, nossa cara, é muito legal tirar foto sua, porque você tem umas poses legais, você dá uma pausa ali e a gente, caraca, dá uma oportunidade de tirar, a gente consegue tirar umas fotos muito fodas suas, porque você dá essa oportunidade pra gente, você dá essa pequena pausa numa pose legal e a gente usa isso como oportunidade de clicar aquele momento tão legal. Olha que massa! Então, sem perceber, eu estava dando uma oportunidade para os fotógrafos tirarem fotos melhores minhas naqueles shows. E aí depois que eu ouvi uma vez, eu falei, pô, obrigado, meio que nem me liguei o que eu estava fazendo. Aí quando eu vi a segunda, eu falei, ué, de novo um fotógrafo me falando isso. Bom, tudo bem, segue a vida. Aí a partir da terceira, quarta, quinta, eu comecei a entender um padrão, assim, caraca, vários fotógrafos estão achando bom tirar foto minha, por que será, né? Aí eu identifiquei. É a pausa mágica. Quando eu faço a pausa mágica, eu dou uma oportunidade para eles tirarem uma foto melhor minha. E eu não estava nem percebendo isso. E aí depois que eu entendi isso, eu comecei a fazer mais ainda. Por quê? Porque eu interajo melhor com os fãs, porque eu crio uma emoção neles, naquele pequeno momento, porque eu concluo a minha ideia, qual é a minha ideia? A minha música, de forma mais eficiente. Eu dou um empurrãozinho no subconsciente deles, para eles concordarem com o que eu estou fazendo, ou seja, eles gostarem mais do show. E eu ainda de lambuja dou uma oportunidade foda de um fotógrafo tirar uma mega foto minha. E isso vai espalhar, porque as fotos param na internet, em revista, em zine, seja onde for. Então vai ter fotos melhores minhas, eu vou agradar o fotógrafo e vira uma bola de neve positiva. Então eu agrado o público, eu agrado os fotógrafos, eu agrado a banda. Então é uma técnica que pouca gente conhece, pouquíssima gente conhece, já falei, vou repetir. Olha lá, olha o Patrick falando ali, ó. A pausa mágica é a salvação da lavoura. Por quê? Porque o Patrick é fotógrafo, ele já me fotografou em show e ele me falou isso. Ele foi um dos caras que falou, cara, é legal tirar foto sua porque você dá umas pausas assim, umas poses legais e, putz, é uma baita oportunidade de clicar numa pose foda.
Eu falei, caraca, ele foi um dos caras que levantou essa ideia aí de que também agradava os fotógrafos. Obrigado, Patrick, obrigado aí pelo insight. Você foi um dos caras que cutucou a minha mente em relação a isso, e agora eu levo isso pra minha performance sempre, toda vez que eu vou tocar, eu faço com mais frequência a pausa mágica, e acaba sendo essa bola de neve positiva que eu falei pra você. Olha que louco. Então, usa a pausa mágica na sua apresentação, usa a pausa mágica na sua vida, que você vai ver a diferença que esse negócio traz. Então o que é a pausa mágica de novo? Vou repetir para quem acabou de chegar e caiu de paraquedas. A pausa mágica, toda vez que você conclui uma música, conclui um trecho musical, uma ideia, sempre dá uma pequena pausa naquela pose que você está. Não desmonta a postura logo e pior, não desvia o olhar. Não faz isso. Então você mantém o olhar firme e mantém a postura. De novo, mantém o olhar firme e mantém a postura. É isso que você tem que fazer. E isso eu chamo de pausa mágica. E a pausa mágica vai trazer todos esses benefícios que eu acabei de falar para você. E sabe qual é o mais legal? Ninguém sabe disso. Pois é. Galera, essa é a pausa mágica. Adoro falar dela. E a maioria das pessoas com quem eu falo ficam até de cara porque elas nunca tinham ouvido falar. E de repente quando eu explico faz todo sentido, porque não tem a ver só com achismo de alguém que toca. Isso tem a ver com neurolinguística. Isso tem a ver com neurolinguística, tem a ver com o nosso lado subconsciente do cérebro. Isso tem a ver com o nosso lado subconsciente do cérebro. As pessoas não têm controle, elas só reagem a isso. E reagem de forma positiva. Se você faz direito. Se você não faz direito, é o contrário, é um tiro no pé, você faz de forma negativa. Se você fica desviando o olhar e desmontando a postura toda vez que você finaliza uma sentença, uma frase, uma música ou um ensinamento, ou um trecho musical, você está dando a mensagem errada para ela. Então o que você faz? Faz a pausa mágica. Mantém o olhar firme e a postura firme. E não precisa ser muito tempo, é só um pouquinho. Vocês vão ver que faz muita diferença. Experimenta, bota hoje em ação esse negócio aí, que você vai ver o quanto isso vai trazer de positivo na sua performance, tanto com outras pessoas, tanto para públicos maiores, não importa. Mas começa hoje, isso é um exercício que você tem que começar a fazer hoje. O dia que você precisar muito dessas técnicas, dessas ferramentas, você já está com ela na sua cabeça e você saber usar de forma eficiente. Eu mesmo é sempre bom, é sempre divertido falar sobre isso, eu adoro. E se você quiser entrar no grupo de WhatsApp ou na lista de transmissão do Performance de Impacto, tem um link na minha bio ali do Instagram, clica lá, entra lá, que lá você vai receber conteúdos exclusivos. Mas essa live aqui, toda quarta-feira às 19 horas, vai sempre rolar. Beleza, galera? Então, muito obrigado, até mais e façam a pausa mágica.